Dormir no Senhor. Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Prezados ouvintes, qual o significado da palavra dormir? Dorme o corpo ou dorme a alma? A palavra dormir, que aparece muitas vezes na Bíblia, é a tradução da palavra grega koimaomai. É difícil a pronúncia. Koimaomai é usada em 3 sentidos ou com 3 significados. Primeiro, para referir-se ao sono natural do corpo. Nós encontramos em Mateus 28, 13, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Aqui nós temos que os soldados que presenciaram a ressurreição do Senhor, quando o anjo abriu a porta da prisão e Jesus se levantou em corpo glorificado, saíram espavoridos e foram contar aos superiores o que tinha ocorrido. Foram instruídos a dizerem ao povo que perguntasse deles: olha, enquanto nós estávamos dormindo, vieram os discípulos e o furtaram. Então trata-se de um sono natural do corpo engendrado pelos soldados. Temos um outro texto com o mesmo sentido em Lucas 22, 45. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Então é um sono natural do corpo para o qual se emprega a palavra dormir. É o que nós fazemos todas as noites. Deitamos, dormimos e nos levantamos. É o que diz o salmista. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Nós temos também outro sentido para a palavra dormir, para referir-se à morte do corpo. Mateus 27, 52, abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, a posição do corpo dentro do caixão e na forma como é levado para a sepultura indica uma posição parecida com a pessoa que está deitada e dormindo. Então, a morte do corpo tem referência com a palavra dormir. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus está empregando a morte como sinônimo de dormir, de modo que em João 11, 14 está escrito: Lázaro está morto. Então, morto se refere à palavra dormir, mas à morte do corpo. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque é já de 4 dias. João 11, 39. De modo que o segundo exemplo, ou a segunda significação da palavra dormir, se emprega para aqueles que estão mortos, referindo-se ao corpo. E a expressão que acabamos de ler em Apocalipse 14, versículo 13, quando então ela é empregada exclusivamente para os cristãos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Essa expressão, dorme, morrem no Senhor,
significa então um tipo especial para aquelas pessoas que, ao morrerem fisicamente, passam a estar com o Senhor Jesus, plenamente conscientes com Ele no céu. O corpo dorme, a alma se retira para estar com Cristo no céu. Por isso se diz: felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nós temos o apóstolo Paulo, referindo-se à sua morte física, ele diz no capítulo 1, versículo 21 a 23, da sua carta aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo considerava que enquanto vivia, seu interesse maior era servir a Cristo, agradá-lo, dizendo ele até: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ora, pela morte, se ele fosse dormir na sepultura escura, aquele relacionamento que ele tinha com o Senhor Jesus seria cortado. Mas ele considera a morte como um lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Mas por que, Paulo? Se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Este é o sentido do Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. É uma expressão particular, bíblica, para se referir àqueles que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo enquanto vivem aqui na terra. Mas há um texto da Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, que tem causado controvérsia com relação a este assunto de magna importância: quem dorme, o corpo ou a alma? Então vamos ler esta passagem que diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então há pessoas para as quais a morte é um enigma. Para outros, não. Eles sabem da continuidade da sua vida consciente em situação melhor do que quando vive aqui na terra. Então, repetindo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos os demais que não têm esperança. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vou repetir o 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A palavra-chave para entendimento desses dois versículos, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, está na preposição grega san, S-U-N, que para o português é traduzida pela palavra com. No versículo 14, declara o versículo 14 que Deus
tornará a trazer com ele, ou seja, com Jesus, aqueles que estão no céu com ele na sua vinda e que já naturalmente tiveram provada a morte física. Seus corpos são descritos como dormindo, uma linguagem de metáfora comum no Novo Testamento para referir-se ao corpo, conforme mostramos em Mateus 27, 52, como mostramos também em João capítulo 11, versículo 14, e nunca ao espírito ou à alma. Repetindo a leitura de Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, corpos que dormiam, não almas que dormiam, não espíritos que dormiam, mas corpos que dormiam foram ressuscitados. A segunda vez que se usa san, palavra grega, correspondente à palavra portuguesa com, é no versículo 17. Porque nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos aqui esse versículo 17, referindo-se aos que sobrevivem, ou que estarão vivos na vinda de Cristo e serão arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados, seus corpos ressuscitados, isto é, com os mortos em Cristo, a encontrar o Senhor nos ares. E aqui, de novo, surge a palavra com, que não tem outro sentido, senão este, estar ao lado de, junto com. A última vez que se usa a preposição san, então mostra no versículo 17, com o Senhor, mostrando também essa unidade para estarmos para sempre com o Senhor. De modo que aqueles que partiram, estão com Cristo, retornarão com Ele na sua vinda, para que seus espíritos, junto aos seus corpos, possam dar margem à ressurreição do corpo. Vamos ler 1 Tessalonicenses 3:13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ou seja, as almas dos que partiram, que estão com Cristo no céu, virão com Ele para se dar a ressurreição, chamada primeira, que é mencionada então em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 e 16. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, para que ocorra a ressurreição dos seus corpos imortalizados e incorruptíveis. É preciso que o espírito e a alma que estão com Cristo no céu desçam com Ele para se juntar aos corpos na sepultura e os corpos ressuscitar. Instantaneamente metamorfoseados, quer dizer, essa mudança que é mencionada em 1 Coríntios,
capítulo 15, versículo 51, quando Paulo fala que o nosso corpo, nessa ocasião que foi sepultado e que foi reduzido ao pó, irá ressuscitar instantaneamente. Diz então o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, metamorfoseados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, para que o corpo ressuscite incorruptível, imortal, é preciso que o espírito que partiu na hora da morte, que está com Cristo, venha com ele, conforme 1 Tessalonicenses 13:13, para se juntar ao corpo e o corpo ressuscitar. E um exemplo muito claro deste tipo de acontecimento futuro que a Bíblia aponta para os cristãos se vê no livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 54. A filha de Jairo estava morta. Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme, falando do corpo. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Ressurreição é isto, o retorno do espírito ao corpo, para que o próprio corpo ressuscite. Voltou-lhe o espírito. E ela logo se levantou. Estava morta e ressuscitou. Isto é o que Paulo falou na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E assim teremos o nosso corpo glorificado, preste atenção, meu ouvinte, não recriado, porque se há um intervalo de inconsciência entre a morte e a ressurreição, não é a mesma pessoa que vai ressuscitar, é alguém criado na semelhança dela, que hoje, nos dias modernos, nós usamos a palavra clonar. É igual, aparentemente, mas não é a mesma pessoa. Isso só pode se dar pela ressurreição do corpo, considerando que há continuidade de vida e lembrança dos fatos que se deram durante o nosso viver aqui. Então, repetindo, para concluir, Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Amém.